Preste muita atenção. Frequência cardíaca não é a mesma coisa de pulso, pelo amor de Deus. Então, se você aprendeu, se alguém te ensinou, se até pessoas da área médica falam dessa forma, entenda de uma vez por todas. Tire isso da sua cabeça, tá? Tire, tipo assim, você tem que saber o correto. Mesmo que você fale errado, você tem que saber o que é correto. Frequência cardíaca e frequência de pulso são duas coisas diferentes. Eu vou te mostrar na prática, mostrar no monitor a minha frequência cardíaca, a minha frequência de pulso e elas não batem. Então, vem comigo aqui no vídeo. Aproveitando, se você é novo, a partir desse vídeo, somos hoje o maior canal de enfermagem no Brasil. Nem gosto de falar isso, mas só para quem está chegando agora. Então, se inscreva, faça parte desse número também. A gente tem um Telegram, a gente tem um Instagram, duas ferramentas também muito boas que a gente alimenta de forma que diária ou semanal. O Telegram, se eu fosse você, eu não ficava de fora de nenhuma dessas redes, porque sempre tem um conteúdo bom para você. Então, vem comigo. Galera, vamos lá, presta atenção aqui, tá? A galera fala assim, quanto que deu o pulso do paciente? Né? Ela vem aqui, fala 101, 102 pulso. A galera fala assim, quanto que tá a frequência cardíaca do paciente? O pessoal vem aqui e fala, né? O valor que tem ali, a pessoa fala, frequência cardíaca de tanto. E afinal, frequência cardíaca e frequência de pulso é a mesma coisa? Não. Então, veja bem aqui no monitor. Aqui eu estou monitorado, então eu tenho 5 eletrodos no meu tórax, tá? Tem 5 eletrodos aqui no meu tórax aqui. E esses eletrodos captam uma frequência cardíaca numa área precordial. Então, em uma área precordial, eu tenho uma frequência cardíaca. Beleza? Então, esse valor que você está vendo aqui sempre será uma frequência cardíaca, regra geral. Beleza? No meu dedo, eu tenho um aparelho que capta saturação e, concomitante a esta saturação, ele faz a verificação do valor de pulso que chega aqui. E isso vai ser mostrado nesse monitor por essa parte azul aqui. Na frente eu tenho a saturação, ali eu tenho a frequência de pulso. Então vai olhando e compare, tá? Veja bem, 95, 98, ó, 97, 99. Observa que os números não são iguais, ó. 96, 100, nunca vão ser iguais. Qual que é a razão para a frequência cardíaca e o pulso não serem iguais, sendo que o pulso é um derivado, digamos assim, da frequência cardíaca? Então vamos entender. Aqui, nessa parte torácica, na área precordial, eu tenho uma frequência cardíaca captada direto da funcionalidade que o coração está exercendo neste momento. Então aqui eu não estou pegando nenhuma atividade arterial. Aqui é uma frequência do próprio músculo cardíaco. É o próprio músculo cardíaco que está apresentando a frequência. Então a frequência que aparece aqui em verde é a frequência do meu coração. É a quantidade de vezes em 1 minuto que ele faz o bombeamento. Quando o ventrículo esquerdo, porque eu tenho 2 ventrículos, direito e esquerdo, quando o meu ventrículo esquerdo contrai, ele gera uma onda de pressão. Essa onda de pressão, o que acontece? Nessa onda de pressão, ela tem o quê? Uma pressão arterial sistólica, que é uma pressão máxima, e uma pressão diastólica, que é uma pressão mínima. Isso vai gerar uma onda na parede de todas as artérias do corpo. Então, quando você checa pulso carotídeo aqui, o que você está checando é o quê? Uma onda de frequência que o coração proporcionou. Ele contraiu e aquela contração gerou uma onda. Como a gente tem várias contrações, então quando você está sentindo o pulso, aquele ali são várias ondas que vão chegando. Ou seja, em 1 minuto, quantas ondas chegam? Entende? Aí você deveria pensar, se aqui é a frequência cardíaca, vamos imaginar que a minha frequência cardíaca agora seja 100. Por que não é 100 o pulso aqui, sendo que ele contraiu 100 vezes em 1 minuto, e aqui a gente está verificando em 1 minuto também? A razão é simples, porque existe interferência no trajeto
tá? Lembra de telefone sem fio? Quando você fala uma coisa para a pessoa, que é no ouvido, aí a pessoa pega aquela informação, passa para outra, passa para outra, passa para outra, e a última pessoa tem uma informação diferente? Aqui não é um telefone sem fio, mas dá para você ter uma noção que para chegar um pulso aqui no meu dedo, existe uma artéria, né? Que ela vai sendo ramificada. Então saiu aqui uma artéria aorta que começou a ter o quê? Bifurcações, né? A artéria aorta descendente, ascendente, e foram tendo as ramificações. E foi passando a artéria braquial, foi passando a artéria radial, até chegar no meu dedo. Quando chegou no meu dedo, chegou a onda. Agora, não é exato, não vai ser exato. Então aqui não vai ser exato. A frequência de pulso do paciente não vai ser exata, igual a frequência cardíaca. Então eu não posso falar que é a mesma coisa. Agora, eu posso usar a mesma informação? Posso. A frequência cardíaca é de 60 a 100, a frequência de pulso é de 60 a 100. Quando eu vou falar de taquicardia, só existe taquicardia em frequência cardíaca. Mas se tiver 130 aqui, não é taquicardia também? Não, taquesfigmia. Então, tudo que você avalia na parte periférica do paciente, que não seja na área precordial, é esfigmia a terminologia. Então, por exemplo, se eu estivesse com 40 de frequência cardíaca, bradicardia. 40 da frequência de pulso, bradisfigmia. Se eu tivesse com a frequência cardíaca normal, como é que eu uso? Normocárdio, tá? E se fosse na frequência de pulso? Normoesfigmia. Entendeu? Então, a esfigmia é o termo para a gente usar para a parte periférica, mas a referência não muda, 60 a 100 batimentos por minuto ou frequência de pulso por minuto. Então, você não pode olhar aqui e falar assim, ó, o paciente está 96 batimentos por minuto. Não. Se você olhou aqui e vai escrever no prontuário, seria pulso por minuto, ppm, e não bpm. B é de batimento, aqui você não tem batimento, aqui você tem reflexo de onda, então é pulso, então é esfigmia, tá? Aqui você tem batimento, aqui o coração está batendo. Não existe uma onda que é captada aqui na área precordial, que é captada a atividade elétrica mesmo, o coração batendo em tempo real. Então, por isso, o que eu preciso entender? Frequência cardíaca está acontecendo aqui e pulso está acontecendo na periferia. Então, se eu trocar meu dedo aqui, por exemplo, pode ser que eu vou ter divergências, olha lá. Zerou, vamos analisar qual que vai ser a frequência, né? Eu não sei. Olha lá, tá lendo ainda, ó. Você sabia que para você ter a saturação ideal, você demoraria 9 minutos para captar a saturação ideal? E em 9 minutos todo o seu sangue passou pela ponta do seu dedo? Você sabia disso? Pois é, então tem muita coisa que a gente precisa. A gente coloca o dedo aqui, olha lá e fala, nossa, a saturação dele está 96. Não é o correto, mas a gente faz isso no nosso dia a dia porque a gente não tem 9 minutos para esperar. Mas o que seria correto? Olhar agora e passar uns 10 minutos e olhar novamente para ver se realmente o paciente mantém aquele valor de saturação, tá? Então, olha lá, eu estou com 100 de frequência de pulso e 99. Então, os valores são próximos, não tem discrepância nos valores, tá? A não ser que a gente tem um problema de trajeto, uma artéria desviada, uma artéria que talvez sofreu algum tipo de processo, então pode ser que chegue menos frequência lá. Mas porque chega menos frequência lá, não quer dizer que o coração tem uma frequência diminuída. Por isso que a monitorização cardíaca ela é importante, tá? Porque aqui eu tenho a atividade real do músculo cardíaco. Aqui eu tenho um reflexo de onda. Agora, se essa artéria tem algum problema até chegar aqui e essa onda possa ser interferida ou influenciada, então eu tenho uma frequência de pulso que não vai refletir o batimento, vai refletir a onda que chegou aqui. Por isso que você não deve falar que pulso e frequência cardíaca é a mesma coisa. Você pode usar para a mesma finalidade, tá bom?